mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vê aqui que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que aquilo que o Senhor me disser, isso farei. Verso 20 em diante. E disse o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e morra em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei Acabe. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o enganarás, e ainda vai prevalecer. Sai e faze assim. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, quando se fala de batalha espiritual, reino espiritual, reino do céu, sempre existem investidas contra a vida dos eleitos de Deus, que buscam renunciar toda a aparência do mal. Nós vivemos essa luta cotidiana na nossa vida. A todo momento, o adversário das nossas almas, ele está setando, ele está lançando palavras, ele está arquitetando, ele está fazendo tudo aquilo que queira nos tirar da presença de Deus. Esses versículos em que lemos são apenas algumas direções para a nossa vida, de que quando nós estamos em guerra, em batalha, em oração, quando nós lançamos algum propósito, seja para a igreja, seja para nosso elevo espiritual, nós temos o entendimento e a direção de que Deus, ele peleja em nosso favor. Aqueles cujo qual estão alicerçados na rocha, que é Cristo, que é a sua palavra, podem ter certeza de uma coisa: o Senhor, ele está velando, ele está cuidando para que seja concedido o livramento, para que seja concedido o escape. Mas nós não vemos isso na vida de Acabe. Muitos aqui conhecem, sabem que Acabe era o rei a qual não temia ao Senhor, induzido ali por sua esposa Jezabel a fazer tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. E chegou um tempo em que a palavra vai dizer que no terceiro ano de paz que estava havendo ali no reinado de Acabe, o atribulado Acabe, ele vai tomar uma posição de poder ir atacar outro reinado sem a direção do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ele chama Josafá. Josafá, ele vai até Samaria, ele vai até o reinado de Acabe, e juntos ali eles vão entrar em comum acordo para atacar Ramote-Gileade. A palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele vai induzir Josafá, que temia ao Senhor, a fazer aquilo que não estava no propósito de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Josafá, ele chegando diante de Acabe, ele vai primeiro dizer: olha, o meu exército será o teu exército, o meu povo será o teu povo, mas antes vamos consultar ao Senhor para saber se o Senhor, ele vai nos dar a vitória diante dessa guerra que nós estaremos lutando e enfrentando. A palavra do Senhor vai dizer que Acabe, ele vai reunir os profetas de Baal, vai reunir todos aqueles profetas de Azerá, para que possam ali estar consultando ao Senhor. Mas todos conhecem a história, o contexto, e sabem que os profetas de Baal não eram profetas de Deus, mas sim de Baal. Os profetas de Azerá não eram homens de Deus, mas eram homens que induziam Israel ao erro. E a palavra do Senhor vai dizer que ele
todos eles, e a palavra era uma só, varão. A palavra era uma só: Acabe, tu sobe em Ramote Gileade e tu vai prevalecer. Acabe, logo ele fica animado, logo ele fica motivado para atacar um povo sem a verdadeira direção de Deus. Quantos nesses tempos que nós vivemos estão entrando em guerras, em vielas que não é da vontade do Senhor? Muitas das vezes estão sem a direção de Deus, e o adversário ele está arquitetando, ele está planejando para que eu e você venhamos cair da graça, cair da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que Josafá, não estando convencido com aquelas artimanhas e aquilo que os profetas estavam apresentando, ele vai perguntar: não existe nenhum profeta do Senhor a qual possamos consultar a Deus? E Acabe vai dizer: olha, ainda existe um, mas este ele não fala coisas boas ao meu respeito, ele fala tudo quanto é contrário à minha vida. Ora, nós sabemos que Acabe fazia tudo o que era contrário à vontade do Senhor. O mínimo era que o profeta de Deus viesse lhe falar a verdade. E então eles chamando, Acabe chama o mensageiro para poder ir chamar o servo de Deus para trazer a palavra. E esse mensageiro, ele vai com astúcia, ele vai fazendo com que Micaías estivesse falando a mesma coisa que os profetas enganadores estavam falando. Mas Micaías é aquele profeta, meus irmãos, que ele não é induzido por aquilo que a multidão está fazendo, ele não é induzido por aquilo que muitos estão andando, ele é induzido pela presença do Deus Todo-Poderoso. E se eu e você estamos aqui essa noite para exaltar esse Deus poderoso, nós temos a certeza que o nosso Deus, ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra, para nos dar a direção a qual nós precisamos para nós caminharmos nessa vida. Chegando o mensageiro na casa de Micaías, ele vai dizer: olha, diz aquilo que todos estão dizendo. Micaías ele vai dizer: olha, eu juro pelo nome do Senhor que eu falarei apenas o que o meu Deus disser. O que estamos precisando nestes últimos tempos, ao redor da nação, em todo o país, é de Micaías que falam a verdade do Evangelho, doa a quem doer. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é para massagear o nosso ego. Muitas das vezes nós queremos uma palavra que venha nos trazer conforto, não é verdade? Muitas das vezes nós queremos uma mensagem que venha nos fazer promessas a qual o Senhor não está dando a direção. Mas a palavra do Senhor essa noite, seja qual for a palavra, Deus ele está no controle. Deus ele não perdeu o controle nem no céu e nem na terra. Deus ele tem a direção certa no momento certo para as nossas vidas. Quem crê? Quem crê nessa palavra que nós estamos pregando aqui essa noite? Louvado seja Deus. Quando Micaías ele chega na presença do rei, ele vai ainda tirar uma brincadeira: olha, Acabe, tu pode subir, tu vai prevalecer. Acabe, já sabendo que ele não profetizava aquilo que ele queria, ele disse: quantas vezes eu tenho que te dizer ou te conjurar que você deva falar apenas o que o Senhor lhe disser? Muitas das vezes nós dizemos: Senhor, que o Senhor venha falar comigo aquilo que o Senhor quer. Mas quando a palavra vem de confronto, vem de encontro à nossa vida, nós queremos recuar. O glória a Deus diminui, o aleluia diminui, mas não é nós mesmos que pedimos ao Senhor: Senhor, nos dá uma direção. Aconteceu aqui na vida de Acabe. E logo a palavra do Senhor vai dizer que Micaías vai abrir o leque. E aqui eu encerro, meus irmãos. Micaías vai abrir o leque de uma reunião que esteve acontecendo lá no céu. Nessa reunião, Deus ele vai perguntar: quem descerá para enganar Acabe, para que ele pereça em Ramote Gileade? E a palavra do Senhor, meus irmãos, vai dizer que um espírito enganador
ele vai falar para Deus: eu irei. E perguntando ao Senhor: como tu fará? Ele vai dizer: eu serei um profeta mentiroso, um espírito mentiroso na boca de todos aqueles profetas de Baal. O que acontece nesta geração, meus irmãos? São muitos profetas que se levantam, que não são da vontade do Senhor. Existe uma geração que não quer mais temer ao Senhor, que não quer mais renunciar à prática do pecado, que não quer mais viver uma vida de santidade, e está fazendo o quê? Levantando profetas e homens ao seu próprio ego, que falem apenas aquilo que agrada os ouvidos. E a palavra do Senhor nos alerta para uma guerra que está acontecendo no campo espiritual. Acabe, quando ele vai para Ramote de Gileade, naquela guerra, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava com medo. E quando ele fica com medo, ele diz para Josafá, ele propõe para Josafá: Josafá, tu vai com trajes de rei, mas eu vou camuflado, eu vou como um soldado, para ninguém perceba que eu estou ali na batalha e venha me matar. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que aquele que está blindado pela presença do Senhor, Deus, ele dá livramento. E aquele que não está andando segundo a vontade do Senhor, Deus permite que coisas e situações aconteçam na sua vida. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o justo, o Senhor ouve as suas orações, mas os ímpios estão cobertos de problema. E nesta guerra, quando Acabe vai se apresentar ali, mesmo camuflado, a palavra do Senhor vai dizer que um soldado vai lançar uma flecha a esmo, sem direção, e a palavra do Senhor vai dizer que esta flecha, ela vai encontrar as juntas de Acabe. E então Acabe vai perecer. Acabe, ele vai morrer, ele vai padecer ali no campo de batalha. Por quê? Porque não seguiu a direção do Senhor. O Senhor, ele sempre está nos alertando, sempre o Senhor está desfazendo os ninhos de Satanás, mas existem muitos que ainda insistem em não fazer a vontade do Senhor. Acabe pereceu, por quê? Porque não ouviu a palavra do profeta Micaías. Então Acabe perecendo, toda aquela nação vai começar a se cumprir a palavra que Elias havia profetizado lá atrás. Então, meus irmãos, existe uma batalha, uma guerra constante, travada contra a minha e contra a sua vida. Mas se nós estivermos sensíveis à palavra do Senhor, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada que venha prevalecer contra a igreja do Senhor, que está no joelho no chão, apercebida contra os ataques do adversário. Amém? Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Vamos dar uma glória aí, crente. Glória a Deus. Louvado seja